falar um pouquinho para vocês sobre revisão de código. É um assunto um tanto quanto meio controverso às vezes, né? Meio polêmico, gera alguns atritos na galera. Vou tentar trazer uma visão um pouco mais prática da revisão de código para vocês, tá? Como ela tem que ser, como ela tem que funcionar, o que a gente tem que fazer para esse processo ficar cada vez menos chato possível, né? E estou feliz também porque é o primeiro evento que eu participo assim desde que a gente entrou na pandemia, né? Então, revendo uma galera de longe. Tinha gente aí que eu já estava trabalhando há mais de um ano e só via pelo Meet, pelo Discord, né? Pelo Teams, e agora a gente está se conhecendo pessoalmente. Então, é bem bacana também. Vamos lá. Vou me apresentar rapidinho. Bom, galera, aqui está um resumo bem breve aqui da minha carreira, tá? Atualmente eu sou Lead Software Engineer na DB1 e sou fundador da Smarp, então hoje os meus dois focos aí são essas duas empresas. E eu coloquei as datas aqui, não foi para falar que eu estou ficando velho não, mas é mais para dar um contexto do que está nessa palestra, nessa apresentação. É um pouco do que eu já vivi em todo esse progresso que eu tive na minha carreira, né? Desde 2010, lá quando eu comecei a entrar no mundo do desenvolvimento de software. E algumas coisas eu comecei a notar que são alguns padrões, né? Em algumas equipes, em alguns processos de code review, de qualidade de código. E eu tentei compilar isso e trazer para vocês hoje aqui, tá? Um pouquinho dessa experiência. E aí, só para a gente ficar todo mundo na mesma página, porque eu sei que algumas pessoas aqui ainda estão na faculdade, estão estudando, né? O que é revisão de código? De uma forma bem rápida, tá? Revisão de código ou code review é um processo de garantia de qualidade, né? Onde os desenvolvedores revisam o código um dos outros, tá? Então, antes do seu código realmente ir para a produção, passa por algum colega primeiro, para esse colega revisar o que você fez, beleza? E aí, durante esse processo de revisão, o teu colega que vai revisar o teu código, e você também, com o código do teu colega, né, você vai olhar tudo que foi alterado naquele código, né, e você vai tentar encontrar falhas e pontos de melhoria que estão ali, para serem apontadas, né? O objetivo básico é esse, tá? Não deixar que, de repente, um deslize que seu amigo cometeu ou que você cometeu, passe para o código que vai para a produção, beleza? E aí, normalmente, essa revisão ela é realizada através de uma submissão de código, né? Então, hoje, unanimidade o uso do Git, né? E aí, normalmente, as ferramentas que a gente usa para Git, GitHub, GitLab, Bitbucket, né? Ou até o próprio VSTS da Microsoft, você trabalha com o conceito de pull requests, né? Então, pull requests, basicamente, são vários commits empacotadinhos ali que você está enviando para ser mergeado lá na branch principal, tá? Então, entenda como pull request, merge request, aquelas modificações que você fez, que você está submetendo para o repositório principal, beleza? Então, tá. Então, vamos aqui para a introdução do nosso assunto, né? Tendo isso em mente, né, pessoal, a revisão de código ela se tornou uma das partes mais importantes da engenharia de software. Por quê? Porque praticamente toda empresa que você vai, que tem um processo sério de engenharia, de qualidade e tudo mais, tem revisão de código, né? A não ser que você trabalhe numa empresa pequena, numa startup, onde você está trabalhando sozinho num projeto, certamente vai ter revisão de código, ou deveria ter, né? Revisão em pares, onde você revisa o código do seu colega, o seu colega revisa o código que você fez, para que esse código passe com a menor quantidade de deslizes possível para a gente, tá? E aí a gente vai ver aqui ao longo dos slides alguns motivos por que isso deve acontecer. Bom, então, se você é um desenvolvedor, você precisa conhecer o code review, tá? Só de você conhecer, de você ter experiência nesse assunto, já deixa você na frente de vários concorrentes aí enquanto você vai buscar uma vaga de emprego, por exemplo. Eu, como entrevistador, né, que às vezes é muito comum a gente ter que entrevistar pessoas quando vão entrar no nosso time, essa experiência de vivência em code review é algo que conta muito, né?
quando a gente está fazendo esse recrutamento. E vocês já devem ter percebido, mesmo quem está na faculdade ainda, ler código das outras pessoas definitivamente não é uma tarefa fácil, né? Se a gente acha um código na internet, você vai ler um código de um colega, ler um código de um sistema legado que você está dando manutenção, não é algo fácil. E segundo o Uncle Bob, a gente passa 10 vezes mais lendo código do que escrevendo. Então é muito tempo, né? A gente passa realmente muito mais tempo lendo código do que escrevendo, tá? Então, isso é uma coisa importante, né? Por que o código tem que ir com qualidade para frente, né? Por que ele tem que passar com qualidade? Vocês lembram do que o Elton comentou lá de manhã, né? No início lá, e não foi combinado, né? As coisas que ele falou lá, vocês vão ver que refletem muito aqui no que eu vou falar também do Code Review, tá? E existem algumas regras de etiqueta implícitas, que são basicamente o core da nossa talk aqui, que a gente precisa seguir, né, para que esse processo de Code Review, para conseguir melhorar esse processo como um todo, tá? E essa aqui é uma das coisas mais importantes. Desenvolvedores tendem a odiar o Code Review, né? E aí aqui eu trouxe dois dos que pessoalmente eu acho que são os maiores motivos porque isso acontece, né? Então, ó, você como autor, você é a pessoa que fez aquele código e submeteu esse código para revisão, você fez o seu melhor. Você enfrentou problemas, você teve que entender um código que não era seu para dar manutenção, você trabalhou mais de um dia, às vezes, ali naquela tarefa. E aí, quando você submete essa tarefa para revisão, vem lá o seu colega, uma pessoa mais experiente que você, desce um monte de comentário ali, de coisas que você tem que fazer, coisas que você não fez certo, ou que você não fez no padrão que foi estabelecido, né? Coisas que você deveria ter feito de um jeito diferente, que você deveria ter seguido alguma documentação que você não seguiu. Então, é natural que se torne um processo frustrante, né? E, por outro lado, a pessoa que está revisando, ela já tem os próprios problemas para resolver, né? As próprias tarefas para entregar, e ela tem que parar de fazer o que ela está fazendo para ir lá ler o código que você fez, né? Então, ela tem que ir lá, ler, entender, tentar entender o que você estava querendo passar naquele código. E muitas vezes, que nem eu falei anteriormente, comentar, falar, mostrar outras partes do código, onde ele deveria ter feito de forma correta, né, e tudo mais. Então, tende a ser um processo assim, doloroso para ambos os lados, né? Alguém que está aqui gosta de Code Review? Tem pessoas que gostam, eu sei que tem pessoas que gostam. 1, 2, 3, 4, 5. Aí uma outra coisa que eu notei. Normalmente, as pessoas que gostam de Code Review são as pessoas que já estão há mais tempo trabalhando com desenvolvimento e elas enxergam no Code Review um valor, que é o que a gente vai ver aqui nessa palestra, tá? Então por que existe o Code Review, né? Bom, alguns motivos. Para melhorar o ciclo do processo de desenvolvimento do software, né? Como eu falei, quando tem alguém olhando para o seu código, você sabe que alguém vai olhar para o seu código, já é natural você tentar fazer as coisas de uma forma melhor, certo? É diferente de quando você escreve um código que ninguém vai ver, né? Se você sabe que alguém vai ver, você já pensa 2 vezes antes de fazer alguma coisa, né? Tem a questão de aperfeiçoamento do código em si, né? Igual o Elton falou de manhã também, vai ter alguém olhando para o teu código para garantir que você está seguindo os padrões que foram combinados, né? Dentro da equipe ali, se você está seguindo as melhores práticas e tudo mais, né? Então, isso já adiciona uma camada a mais aí de proteção. Adiciona uma camada ao processo, né, dos colegas de equipe, onde eles podem encontrar bugs no seu código, eles podem sugerir boas práticas, né? Então, de repente, se você é um desenvolvedor júnior, um trainee, um estagiário que está começando agora, é muito valioso que o sênior já pode começar a te fazer passagem de conhecimento ali também, né? A gente vai ver mais para frente. Então, é um momento muito valioso, né? A pessoa pode apontar padrões, né, que devem ser seguidos, né? Então, você pode aprender com isso também, tá? É bom para a equipe como um todo, né? Tanto para quem criou o código quanto para quem está revisando, porque
automaticamente você tem um código com menos débito técnico, com menos code smells, né? Com uma arquitetura mais organizada, né? Desde que a equipe tenha consenso de qual arquitetura que deve ser seguida, né? E ajuda, essa aqui, para mim, é uma das partes mais importantes do Code Review, né? Tanto que nas equipes que eu trabalho, a gente usa muito o Code Review para fazer treinamentos de pessoas menos experientes, né? Então, a gente coloca as pessoas menos experientes para revisarem códigos das pessoas mais experientes, e também as pessoas mais experientes revisam os códigos das pessoas menos experientes. Então, há uma troca muito rica de conhecimento no processo, tá? Isso ajuda demais a evolução do pessoal também. E beleza, né? Então, a gente viu ali alguns motivos do porquê que o Code Review existe, né? Vamos ver agora qual que é o seu objetivo, né? Como desenvolvedor, dentro desse processo todo de Code Review. Bom, o Code Review, naturalmente, vocês puderam perceber que ele adiciona uma camada burocrática ali no processo, né? Então, é tua responsabilidade fazer com que o senso de improdutividade não aconteça. Vocês sabem que programador normalmente tem a síndrome do impostor, né? É muito comum isso na nossa área, da gente achar que o que a gente fez não está bom, que a gente não está evoluindo, que a gente não está conseguindo entregar, não está conseguindo corresponder às expectativas da empresa, né, da nossa equipe. E o Code Review pode se tornar um vilão nesse processo, porque ele torna, aparentemente, o processo mais lento, né? Então, ele dá a sensação de improdutividade. Você termina uma tarefa agora, mas ela não vai ser entregue agora. Ela vai ser entregue quando ela for revisada e depois que você corrigir todos os pontos que foram apontados lá na revisão, né? Então, ele tira um pouco daquele imediatismo, então isso pode trazer uma sensação de improdutividade, tá? É importante a gente tentar manter também a responsabilidade de vocês, né? Tentar manter esse processo mais simples e com menos atrito possível. Então, como a gente viu ali, que o Code Review é um processo onde um colega vai criticar o trabalho do outro, criticar no sentido literal da palavra mesmo, né, de fazer uma análise em cima e apontar pontos de melhoria, a gente tem que tirar o ego da mesa, certo? Porque não é um ataque pessoal, né? Aqueles comentários, aqueles apontamentos que vão acontecer no seu código, não é pessoal. É em cima do que a equipe combinou, do padrão de arquitetura que a equipe combinou, do padrão de qualidade que a equipe combinou, tá? O seu trabalho também é encontrar problemas. Você deve sempre se fazer essa pergunta. O porquê que esse código não deve ir para a produção? Você tem que sempre se perguntar isso. Eu estou olhando o código aqui do meu colega. Por que esse código do meu colega não deve ir para a produção? E se você encontrar alguma resposta para essa pergunta, é sua responsabilidade apontar. Beleza? Você deve dar menos importância a um termo em inglês que alguns autores usam, né? Isso aqui, traduzindo para português, seria como uma tempestade em copo d'água, né? Você deve dar menos importância para coisas nitpickings, que, por exemplo, aqui no processo de revisão seria como quebra de linha, indentação. Então, você não quebrou aqui o número de linhas que deveria, não indentou do jeito que deveria, não colocou um espaço entre o parênteses e a declaração da variável, né? Então, esse tipo de coisa, se a tua equipe combinou um padrão, isso deveria estar automatizado, né? Então, seja com lint, se você usa JavaScript, TypeScript, conhece lint, você consegue automatizar até essa formatação, né? E hoje em dia, praticamente toda linguagem tem uma forma de automatizar isso. Então, isso não deveria ser uma preocupação no Code Review, tá? E você deve dar mais importância para as funcionalidades. Então, essa feature que está sendo implementada, ela está sendo implementada no módulo correto, da forma correta, ela vai impactar outros pontos do software, né? As pessoas estão seguindo os padrões de arquitetura que foram combinados, né? Igual a palestra do Elton que a gente viu no início, certo? Então, esse deve ser o foco, é nisso que você deve focar. Se você vê que o seu processo de Code Review,
A galera está colocando muito, sei lá, variável com letra maiúscula e você queria que fosse com letra minúscula. Cara, você tem que automatizar isso. Você não tem que ficar perdendo tempo com isso. Isso deveria estar sendo automatizado. Tá? Uma coisa muito importante, a gente tem que ter consistência nas revisões. A gente não pode ter membros da equipe que olhem para coisas diferentes. Então, a gente vai ter uma pessoa lá que ela olha mais para o aspecto de clean code, enquanto a outra pessoa olha mais para o aspecto, sei lá, você está trabalhando com front, para o aspecto visual. Certo? Por quê? Porque senão você começa a gerar seleção no time. Eu vou mandar o meu código para o Joãozinho avaliar, porque o Joãozinho ele não olha para clean code, minhas skills de clean code são ruins. Né? Não pode existir isso. Então, tem que ter uma uniformidade no time. Tá? Evitar revisão ping-pong. Isso aqui, normalmente, é um dos maiores geradores de atrito, né? E também de frustrações. Então, você vai lá, você pega um pull request para revisar, você acha um problema, aponta o problema. Aí a pessoa vai lá e corrige. Aí você vai lá revisar o que ela corrigiu, você acha outro problema. Aí a pessoa vai lá e corrige. Aí você vai lá revisar de novo, acha outro problema. A pessoa vai lá e corrige. Então, isso aqui se torna... o autor fala, pô, o meu pull request não vai passar nunca. Né? Então, o que a gente tem que fazer nesses casos? Você, como revisor, você tem que tentar olhar tudo de uma vez, olha para todo o código, aponta tudo de uma vez, e a gente vai falar mais para frente, mas se tiver algum ponto que merece discussão, você chama a pessoa no chat, se for um colega que está do lado ali presencial, troca uma ideia com ele, né? E tenta não ficar nesse ping-pong. Né? Tem que ser, no máximo, você revisa, a pessoa corrige ou te responde, e você vai lá e dá o check que está tudo certo. Beleza? Tá. E agora, vamos olhar do ponto de vista do autor, né? A pessoa que criou, que fez a modificação daquele código. Né? Você, como autor daquele código. O que você deveria fazer? Né? Ou o que você deve fazer? Esse cara aqui é muito importante. Revisar seu próprio código para evitar que erros bobos e códigos de teste, algum lixo que fica ali no código, passem despercebidos. Parece bobo, mas é muito comum. É muito comum. Até hoje eu pego pull request de pessoas experientes, até mais experientes que eu, e a pessoa esquece um código comentado. Às vezes uma variável que a pessoa fixou um valor lá só para fazer um teste, na hora que ela estava rodando, esquece de voltar. Né? Então, se você faz uma autorrevisão no teu código, isso aqui já não acontece. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de revisar quando eu estou commitando, eu sempre verifico se eu estou commitando as coisas que eu realmente mudei, que eu quero commitar, e depois, quando eu abro um pull request, eu dou uma olhada no meu pull request também, para ter uma segunda certeza que não passou nada. Né? Porque se eu tiver que voltar na minha branch, nesse código, para apagar um comentário, apagar uma variável que eu deixei por engano, olha o tempo que eu vou perder. Né? Eu vou ter que voltar naquela branch, instalar todas as dependências de novo, voltar a minha mente naquela tarefa, para mudar e remover um comentário do código. Né? Então, a gente fazer essa autorrevisão é muito valioso, às vezes poupa bastante tempo. Tá? Esse aqui também é um aspecto bem complicado, principalmente para quem está começando, né? Saber como fazer essas divisões e saber o que mandar para revisão, mas a gente sempre tem que tentar mandar a menor quantidade de mudanças possível. Tá? E aqui tem alguns motivos. Quando você pega uma mudança muito grande, com muitos arquivos, uma alteração muito grande, ela fica uma alteração mais difícil de revisar, porque a próprio diff ali, acho que todo mundo aqui já deve ter visto um diff, né? Quando você faz um commit, você olha no GitHub lá, por exemplo, o histórico, aquele código todo verde e vermelho, né? Aquela poluição visual é horrível da gente entender o que está acontecendo, a gente acaba tendo, às vezes, que baixar o código para a nossa máquina, olhar como que ficou, comparar com o diff, né? É mais trabalhoso, é mais difícil, leva mais tempo, você fica mais cansado, né? E, por isso, aumenta a chance de passar bugs não percebidos. Né? Porque tem alguns estudos, eu até acabei esquecendo de colocar o link aqui, que mostram que quanto maior é o seu pull request, as suas mudanças, menos apontamentos você encontra, por conta desses dois pontos iniciais ali.
né? Porque o revisor ele fica tão assim cansado e às vezes os problemas acabam ficando obfuscados, né, no meio de tantas mudanças, que menos problemas são encontrados, tá? Então a gente sempre tem que tentar. Alguns autores falam que você deve mandar de 10 a 100 linhas ali, mas isso aqui é um pouco relativo, depende da linguagem, né? Tem linguagem que é mais verbosa, tem linguagem que é menos verbosa. Às vezes código de front acaba gerando um change maior, é comum gerar um change maior, porque se for olhar, por exemplo, o HTML, ele abre tag e fecha tag é 2 linhas, né? Então é normal um HTML, por exemplo, ter muitas linhas, né? Então é algo muito relativo, mas vale combinar entre a equipe, né? Qual que é um tamanho legal aí para ficar um code review confortável, vamos dizer assim, né? Bom, aqui, ó, você deve dar uma boa descrição para o que está sendo alterado, né? Quais são os objetivos da mudança que você está fazendo, justificar coisas que não são óbvias, para facilitar a vida dos revisores, tá? Então você tem que pensar que a pessoa que está revisando, às vezes ela não sabe o contexto da funcionalidade que você está implementando. Então você tem que dar uma descrição. Você tem que descrever ali o que é que você fez. Se tem alguma parte do código que pode não ser óbvia que você alterou, explicar o porquê, né? Então você tinha uma tarefa lá, por exemplo, para mexer no cadastro de pessoa. Aí você foi e fez uma alteração de código lá na parte de autenticação. Mas por quê? O que tem a ver a autenticação do sistema com o cadastro de pessoa? Isso deveria estar explicado na descrição, porque senão vão te perguntar, né? Vão te perguntar. Se você não descrever, e aí, de novo, ping-pong, né? Evitar o ping-pong. Você tem que vincular a tarefa, provavelmente vocês estão trabalhando em algum processo de Kanban, Scrum, né? Então deve ter um card lá, deve ter alguma coisa que descreve o que é essa implementação que você está fazendo, né? Então é muito legal você vincular isso, tá? Se tem algum protótipo se é o front, né? Se tem algum protótipo no Figma, no Adobe XD, alguma coisa assim, que você seguiu para fazer aquela implementação, tá? Você deve descrever, aqui de novo, né, alterações não óbvias que foram feitas, que não estão ligadas diretamente ao objetivo, isso aqui eu acabei falando na anterior, tá? Se você está fazendo uma alteração no front, você tem que colocar screenshot do que você fez. Se você está fazendo uma alteração, colocar uma screenshot do antes e depois. Por quê? A pessoa que está revisando, ela não vai rodar teu projeto. Ela não vai rodar para ver se aquele CSS que você alterou realmente faz o que está pedindo no Figma, né? Então, você pode colocar print, por exemplo, a gente tem combinado em projetos mobile que a pessoa tem que colocar um print no maior device e no menor device que a gente está, que é o nosso alvo, né? Então, por exemplo, para o iOS, a gente testa no iPhone SE 1, que é o primeiro iPhone SE, que hoje é o iPhone SE menor, que ainda atualiza, né, que a gente ainda tem no mercado, e testa sempre no iPhone alguma coisa Pro Max, que é o maior. Então, a pessoa tem que colocar um print nesses 2 devices para ver se a tela dele ficou boa nos 2. Tá? E também colocar o protótipo que ela seguiu, porque ali a gente já consegue comparar no Code Review, né, o print da tela que ele implementou com o que estava no protótipo, ver, né, se está tudo ok. Tá? Se back-end, né, então, descrever as modificações realizadas nas rotas lá do seu back-end, se possível, validações e regras que foram modificadas, documentações de serviços de terceiro, né? Então, por exemplo, você está implementando uma API de pagamentos, tá? Você implementou lá uma integração com o Pix. A pessoa que vai revisar, ela não sabe se você integrou da maneira correta, porque ela não conhece a API do Pix que você está usando, né? Pode ser que conheça, pode ser que não. Então, coloca lá o link da documentação, né? Ó, integrei com o Pix do Mercado Pago. Coloca o link da documentação do Mercado Pago, para a pessoa entrar lá na documentação e comparar o que você fez no seu código com o que estava pedindo na documentação. Tá? Se você usa, por exemplo, o Swagger, né, para fazer documentação das rotas, põe o link do Swagger. Tá? Se você usa Postman, põe a collection do Postman ali, que você usou para fazer o teste da API. Tá?
Beleza. E no ponto de vista do revisor, né? Algumas boas práticas agora. Bom, então você, quando está revisando um código, você deve usar a comunicação mais clara e explícita possível. Ou seja, sem encheção de linguiça. Tá? Vai direto ao ponto. Porque tanto você quanto a pessoa, o autor que criou aquele código, não tem tempo a perder. Né? Então você pode ser muito direto. Tá? Sem ser arrogante. Muito importante. Tá? Sem ser arrogante. E, em contraparte, você não pode deixar essa pessoa no limbo, né? Você tem que explicar o que você quer. Você não pode chegar num code review e falar, pô, eu acho que isso daí não está legal. Ou, você não seguiu o padrão que a gente combinou. Né? Mas daí, e aí, o porquê? Qual que é o padrão que a gente combinou? Fala, explica para a pessoa. Tem um link para uma documentação para esse padrão? Tem algum lugar no sistema onde já está implementado do jeito certo para eu olhar? Tá? Então, a pessoa ela tem que ter o bom senso de direcionar o colega no caminho correto. Né? Qual que é o caminho correto a ser seguido naquele caso? Tá? Você deve deixar claro se o seu comentário é uma mudança opcional ou obrigatória. Porque pode ser que você está fazendo um comentário no código do colega para dar uma dica para ele de como melhorar o código dele no futuro, alguma coisa assim, mas que não necessariamente ele precisa alterar aquele ali que ele fez. Né? Pode ser que o que ele fez ali está bom para ir para a produção. Né? Então, deixe sempre isso muito bem claro. Tá? Bom, identificar se um comentário deve ser feito diretamente no Code Review ou se seria mais adequado em uma conversa direta com o revisor. Isso aqui eu já falei anteriormente, né? Você tem que ter o bom senso de identificar se essa discussão que você vai levantar ali na revisão vale a pena ser feita em um comentário ali no GitHub, no GitLab. Tá? Por quê? Para evitar atrito. Né? Voltando lá no que eu falei no início. Temos que tentar sempre evitar atritos. Se você vê que é um assunto delicado, que às vezes pode ser que a pessoa não esteja num dia bom, né? Chama ela, faz uma call, se for um colega que está remoto, chama o colega do lado, chama para tomar um café e pergunta, né? Por qual que era a ideia dele naquele momento, o que ele estava pensando quando ele implementou aquela mudança, aponta quais são os pontos de melhoria, e aí depois você vai lá no GitHub e no GitLab e fala assim, ó, conforme a gente combinou, faz a alteração seguindo esse padrão. Certo? Então, evita exposição em público, né? E além de também agilizar uma discussão que poderia ser uma discussão muito longa ali para tratar via texto, né? Uma parte muito importante, você precisa, como revisor, formar uma opinião do código que você está revisando. Tá? Se onde você trabalha tem o processo de code review, mas é o processo clique e aprova, está errado, vocês não fazem code review. Tá? Você tem que ler o código, você tem que formar uma opinião. Certo? Se você clicou que você aprova, você concorda com aquele código que está passando e você coloca o teu nome, a tua assinatura nele. Tá? Depois, se aquilo der problema, não é culpa do autor. É culpa do autor e dos revisores. Certo? Então, você assina embaixo o que alguém fez. Né? Então, se você concorda, beleza, aprova, segue o baile. Se você não concorda, vale tudo que a gente já conversou. Você vai apontar, você vai direcionar, né? E você vai tentar guiar aquela pessoa no melhor caminho, para que ela evolua, para que ela se torne um membro que te ajude a fazer esses apontamentos no futuro. Né? Você deve, no final de tudo, né, deixar bem claro se você aprovou ou não esse code review. Tá? Então, depois que a pessoa... isso aqui também pode ser feito de N formas. Né? Pode ser uma mensagem no Teams, no Meet, lá no Discord, você fala, ó, fulano, esse code review seu está ok. Se a ferramenta que você está usando tem uma forma de indicar que você aprovou, legal, indica na própria ferramenta, mas é importante você não deixar a pessoa esperando. Né? Então, você diz se você aprovou o code review dele, porque pode ter outras pessoas, dependendo desse código e tudo mais, então esse código tem que andar. Né? Então, isso aqui também é uma etapa muito importante. Tá? E aqui, como eu falei, né,
no início, não ser arrogante, né? Pegue leve, tá? Naturalmente, a gente é mais crítico quando a gente lê o código de outras pessoas, ou até mesmo quando a gente lê o nosso próprio código de meses atrás, né? Quem nunca pegou um código seu de 3, 4, 1 ano atrás, né? E olhou para ele e falou assim, nossa, o que eu estava pensando quando eu escrevi isso aqui? Né? Tá uma porcaria. Imagina você olhar o código de outras pessoas, né? Então, você tem que, sempre que você for ver um code review, por pior que esteja a situação daquilo que você está vendo, você tem que pegar leve, tá? Porque senão ali você está de novo, você está criando atrito, você está desmotivando a pessoa, que é uma pessoa do teu time, que você deveria estar fazendo, levando ela para cima, né? Querendo que ela evolua, querendo que ela te torne um braço ali no processo de code review, tá? Então, tentem sempre pegar leve, tá? Nos comentários aí. Beleza, né? Então, enviei meu código, alguém revisou, e agora a pessoa vai responder, né? Então, o autor vai responder aquela revisão. Então, o Joãozinho foi lá, revisou o meu código, e aí eu preciso deixar claro se eu concordo ou não com essa mudança que ele sugeriu, tá? Porque, de novo, pode ser que a pessoa que está revisando, ela não tenha todo o contexto daquilo que você está fazendo, né? E não ficou claro para ela do porquê que você fez aquilo, certo? Então, não quer dizer que, porque eu sou um dev júnior e um sênior revisou meu código, eu tenho que concordar com o que ele me sugeriu, tá? Então, aqui eu tenho que dizer se eu concordo ou não e o porquê, certo? Pode ser que eu tenha uma visão que o revisor não enxergou, e aí eu explicando para ele, ele vai entender, tá? Isso é natural. Se você concorda, né, você tem que sinalizar que concorda, e você tem que sinalizar que aquela correção foi aplicada, tá? Da mesma forma que a pessoa que revisa não pode deixar o autor esperando, o autor também não pode deixar o revisor esperando, né? Depois que você foi lá e corrigiu todos os apontamentos do seu pull request, você tem que avisar as pessoas, né, os revisores, que você corrigiu, para ele voltar aqui e conferir se ficou tudo ok, tá? Então, pode ser feito de novo. Se a ferramenta tiver como fazer isso, ok, se não, via Teams, né, via chat ali, tá tudo certo, beleza? Bom, então, e se você não concorda, né, igual eu falei anteriormente, deixar o mais claro possível o motivo, né? Como eu disse, o revisor ele não é o dono da razão, tá? Pode ser que realmente ele não tenha visto o contexto todo e tenha feito um apontamento ali que não faz muito sentido, né? E aqui, né, eu já falei lá atrás, mas vamos reforçar. Você não deve levar esses comentários e apontamentos para o lado pessoal, tá, galera? Nos últimos projetos que eu trabalho, às vezes surgem até alguns memes, né, dentro da equipe, porque o code review ele ainda é algo muito subutilizado, tá, por empresas grandes, inclusive, né? Então, às vezes, a gente entra num projeto novo, onde tem o code review, mas é o code review clique e aprova, e aí, quando a gente vai implementar o processo correto, a forma correta, isso acaba gerando um impacto nas pessoas, né? Aí, chega lá na hora de entregar as tarefas, o pessoal fala assim, eu acho que eu termino a minha tarefa hoje, mas eu não sei, agora vai depender de quando o Nacif vai autorizar eu submeter para a produção, né? Então, não depende de mim, depende do Nacif. Eles ficam brincando comigo por conta disso. Porque, normalmente, eu sou uma pessoa que eu leio tudo e tento entender e tento concordar com aquilo que a pessoa fez, né? E aí eles acabam me zoando por conta disso. Mas é só no começo. Depois de 6 meses, está todo mundo com o mesmo perfil que o meu, né? Está tudo contaminado já. Bom, então... Para responder a pergunta lá do início, né, do slide. O que buscar no code review? E como tudo na vida, a resposta é um depende, né, galera? Depende de como funciona o processo de revisão que você combinou com a tua equipe, né? Aqui eu passei para vocês uma série de boas práticas que a gente pode seguir ou deve seguir, e aí cabe a vocês introduzir esses processos dentro do fluxo ali
do projeto que você trabalha, tá? Mas o importante é, tenha um combinado, tenha documentado o que deve, se ou não deve fazer, né? Isso é muito importante, tá? Então, né, olhando aqui para os 3 pilares, né? Análise de qualidade, o código é bom ou não para o que foi proposto? Esse código é bom ou não para ir para a produção, tá? Use o Code Review, abuse dele para compartilhar conhecimento, para contribuir com os crescimentos dos estagiários, dos júniores, dos trainees, tá? É muito valioso. E use também para dar feedback antecipado sobre aquilo que foi desenvolvido, né? Às vezes a pessoa está no meio do processo ali de desenvolvimento, está com alguma dúvida, às vezes ela quer receber um feedback antecipado antes dela realmente submeter o código para revisão. Ela pode abrir lá um pull request como work in progress e pedir para alguém dar uma olhada no que ela está fazendo, se ela está no caminho certo, né? Também é muito valioso, tá? E eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de comentários, apontamentos que eu fiz no código de alguns colegas, para ilustrar tudo isso que eu falei, tá? Bom, então aqui é um apontamento onde eu estou explicando para a pessoa que ela usou um componente no lugar correto. Aí eu coloquei um link com uma linha de código lá, da onde ele deve olhar no sistema um lugar que já está sendo usado aquele componente para usar da forma correta. Coloquei o link da documentação daquele componente, né? Então, lá na documentação ela também vai ver como usar na forma correta, e eu tirei um print da documentação e coloquei aqui, caso ele tenha preguiça de clicar no link, está aqui explicando qual que é o processo, né? Hoje em dia é muito fácil fazer isso, né? Atalho no teclado, você tira print, copia o link, faz tudo, né? Aqui também, a pessoa também ela usou um componente, só que ela teve que modificar tanto aquele componente para atender o que ela precisava, que aí eu sugeri que ela não utilizasse aquele componente, que ela utilizasse uma tag do HTML e estilizasse ela na mão, mais fácil, né? E coloquei o exemplo aqui de como eu acho que o código deveria ter ficado, certo? Então, eu parei para escrever esse código aqui na interface do browser, né? É um código não testado, tá? Aqui mais um exemplo onde eu aponto problemas e coloco o print da documentação, aonde ele deve olhar, onde ele deve procurar. Só que é muito interessante, galera, porque às vezes a pessoa ela nem sabe que existe essa documentação. Então, aqui, a quantidade de conteúdo, de conhecimento que você pode passar numa revisão de código é muito, muito rico, tá? Aqui, ó, eu tive o trabalho, que eu acho que está no PDF, mas eu tive o trabalho de criar um GIF para mostrar para a pessoa como que usa o JS Docs, né, que é o sistema de documentação lá do JavaScript, para ele criar a documentação sozinha para você. Então, tem uns comandos que você dá, que ele gera a documentação. Eu gravei um print da minha tela ali, um GIF da minha tela, e coloquei aqui no Code Review para ensinar a pessoa a documentar, tá? E é isso, pessoal. Obrigado.